Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso tema, 5 pontos importantes, fundamentais para a saúde e também para um emagrecimento definitivo. Mas o objetivo principal da nossa live é o aspecto da saúde, né, de uma maneira integral. Por isso, um bate-papo com o nutricionista e também personal Renato. Boa noite a todos. Ontem nós falamos sobre a hidratação, a ingestão hídrica e sobre o sono. E a live está gravada na página Vida Nutri Saúde. Essa daqui também ficará gravada. E hoje nós falaremos então sobre o aspecto emocional, sobre a alimentação e também sobre a atividade física com o Renato. E vocês podem colocar as dúvidas. Se soubermos responder, responderemos. Se não, depois a gente manda a resposta para vocês. Está dando um eco, Renato. Será que é o seu? Eu estou em silêncio. Você está ouvindo o eco da sua voz? Da minha voz. Ainda Dando um continua? eco. Deixa eu ver. Oi, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Ou está aparecendo algum eco para vocês? Respondam aqui, só para a gente acertar o volume dos aparelhos. Acho que Pra, tranquilo. Acho que agora pra deu. mim, Você abaixou um pouquinho aí, né? Ou não? eu abaixei um pouquinho o volume, mas para mim já não estava com eco. Não estava? Para mim não estava com eco, nem sua voz nem a minha. Tá. Ok. Vamos começar? Que hoje é extenso. Então, bora lá. Nós vamos falar, então, agora um pouquinho do aspecto emocional, tá bom? Então, começando sobre a emoção. Emoção, se vocês tiverem uma ideia do que é emoção, deixa eu ver se temos aqui psicólogos. Acho que temos, hein? Ah, tem um aqui que eu já vi, o Daniel, do Rio de Janeiro, é psicólogo. Quem mais? Deixa eu ver. Tem bastante gente aí. Quem quiser participar, por favor, podem participar, tranquilo, tá? Então vamos lá. Então, para mim, emoção é vida. E a emoção é uma resposta biológica. E as respostas emocionais, elas podem. Como que elas podem acontecer, né? Aumento dos batimentos cardíacos, a gente fica suando frio, com um pensamento acelerado, né? Frio na barriga. E tudo isso em graus de intensidade que vão variando. A emoção é uma coisa, então é a resposta biológica. O sentimento já é uma resposta mental. E eles são criados a partir da repetição das emoções. Então, por exemplo, uma raiva sentida uma vez por uma pessoa, talvez ela não mude o seu sentimento por ela. Precisa de vários episódios de raiva para talvez mudar esse sentimento com relação à pessoa. E esse sentimento consolidado, ele gera um pensamento, e o pensamento gera uma reação do corpo, e aí sim parte para um comportamento. Um outro exemplo, vai, puxando aqui para a nossa área, que é a alimentação. Eu não consigo parar de comer torta, ou eu não consigo parar de comer chocolate, né? Então, é uma emoção que já gerou um sentimento. Por quê? Então, o que te lembra essa torta, né? Lembra que a mãe fazia torta? Qual o sentimento? E a emoção, então, é algo contextual e o sentimento é algo criado. E de onde é que vem essas emoções, né? Toda emoção vem de uma informação. Então, existe um determinado dado, um evento causador da reação emocional. Então, por exemplo, visão, cheiro, audição, e tudo isso vira a emoção que vira um sentimento. Então, o meu comportamento depende do meu estado emocional.
E existem 46 emoções, assim, no total. E a gente vai falar aqui de 6, que pode estar presente em qualquer tribo humana aí. Tristeza, alegria, medo, surpresa, nojo, desprezo. Eu acho que essas são as 6 principais, mas dentro aí de uma gama de 46, tá? E como que acontece isso? O evento gera uma emoção, atinge o sistema nervoso central através dos 5 sentidos e depois são construídas 3 respostas que nenhuma delas depende realmente da consciência da pessoa, do indivíduo. Então, assim, a primeira resposta, um comportamento muscular, que vai ser demonstrado ou mostrado pela expressão facial, uma mímica corporal. O segundo, respostas fisiológicas. Então, por exemplo, controle, o batimento cardíaco, né, o controle cardíaco, pressão, sudorese, intestino, fluxo sanguíneo, né? E respostas endócrinas também, com liberação de cortisol, adrenalina, ocitocina, que são hormônios emocionais, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Falando um pouquinho desses hormônios emocionais, a gente faz um link, um elo, né? Falando sobre neurotransmissor. O neurotransmissor, ele pode ser definido como um mensageiro químico que é sintetizado e liberado pelos neurônios, né, pelas células nervosas. E eles são armazenados em vesículas neurais. Então, tudo aqui dentro do sistema nervoso central, né, o nosso cérebro. Essas substâncias químicas apresentam um papel fundamental no funcionamento do sistema nervoso. Vejam só, eu fiz uma tabelinha aqui, vou pegar aqui para vocês. Então, eu coloquei assim, o hábito, o neurotransmissor, que é esse composto químico, né? E o efeito na vida. Então, por exemplo, se eu tenho um hábito, né? Então, um dado, um estímulo, né? Vamos considerar esse hábito como um estímulo para a liberação desse composto químico, desse neurotransmissor, que pode ser hormônio, né? Então, o hábito de comemorar, de ser grato, exercícios físicos, que nós vamos falar mais tarde com o Renato, ele vai fazer o quê? É um estímulo para a produção, né, da dopamina. O que a dopamina faz na vida? Qual o efeito dela? Então, reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. Então, percebam a importância dos hábitos aí, tá? Por exemplo, como hábito, ver o lado bom das coisas, né? Ser uma pessoa mais otimista. A gente vai fazer com que libere, que seja produzido o quê? A serotonina. Então, reduz maus hábitos e aumenta a capacidade de decisão. De uma forma bem resumida, tá, gente? Para não ficar cansativo. Se eu vou tomar um pouco de sol, por exemplo, eu vou liberar o quê? Vou produzir o quê? Melatonina. A melatonina está envolvida na melhora da qualidade do sono, tá? Então, o efeito para a vida é um sono com melhor qualidade. Um hábito, por exemplo, massagens e exercícios físicos novamente, noradrenalina. E a noradrenalina faz o quê? Reduz o estresse, melhora o foco, a capacidade de pensar. Aí, ó, o que a gente está proibido de fazer, abraços verdadeiros e troca de afeto. Ocitocina, que provoca o quê? Provoca bons sentimentos, amor, conexão, confiança. Quando acabar essa pandemia, vai ser um tal de abraçar, né? Outro hábito, comer castanhas. Todo nutricionista fala para ter um saquinho lá de castanhas, né, Renato? Então, ó, comer castanhas, focar, meditar, respirar corretamente, porque não é essa respiração que a gente faz, assim, precisa daquela respiração profunda, né? Eu estava batendo um papo outro dia com uma fisioterapeuta, tem até a entrevista dela na página também. E ela fala que chega um determinado momento que o corpo pede que você realmente respire de uma maneira mais profunda. Então, é quando você dá aquele suspiro, né, dá aquela respirada mais profunda, é porque ele já está também
se descompensando. Depois vocês vão lá na página e procurem a entrevista sobre respiração. Então, ó, o fato de comer castanhas, focar, meditar e respirar corretamente vai ajudar o quê? Na produção de GABA, que reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Então, olha quanta coisa positiva. Comer chocolate, muita gente gosta de comer chocolate. Dar boas risadas, contato com a natureza, sexo, produz o quê? Endorfina, reduz a dor, depressão e aumenta a sensação de felicidade. Esses daqui foram alguns que eu peguei que tem a ver com a parte da alimentação, a parte emocional, quando levamos em consideração o comportamento alimentar, né? E a parte de atividade física também, tá? Então, só para mostrar para vocês como é importante estarmos otimistas, vendo o lado bom das coisas, praticando atividade física, tomando sol, né? Relacionamento positivo entre as pessoas, né? Então, relação interpessoal bacana, respirar corretamente, a questão do sono também, que o Renato falou ontem. Então, isso tudo é importante para a produção, para a síntese, né, desses hormônios, desses neurotransmissores, para que o efeito na nossa vida seja positivo e, no caso, que é o que nós queremos aqui, qualidade de vida, a gente tenha bons resultados, tá? Depois de tudo isso, então, para dar um suporte, né, para o consciente, né, a gente precisa dar força emocional também. Então, por exemplo, vivenciar, visualizar e pensar em algumas questões produz uma nova emoção que gera um novo sentimento, um novo pensamento, comportamento e depois o hábito. Então, por isso que hoje a gente não fala mais de apenas mudar a alimentação para que haja um emagrecimento, porque você pode mudar o seu hábito, mas sem mudar aqui dentro, né? Então, hoje já se sabe que a gente não pode praticar a nutrição simples, né? Aquela muito tradicional. A gente tem que levar a questão da nutrição comportamental junto. Só que também, né, tem um outro aspecto. Você não consegue mudar comportamento se você não consegue trabalhar as emoções. E daí o papel super importante dos terapeutas, dos psicólogos, né? Porque existem alguns casos que não é simplesmente o nutricionista. O nutricionista no consultório vai avaliar toda essa questão, esses exames, os exames do paciente, vai sugerir, né, algumas questões, algumas mudanças, mas o papel, às vezes, de um psicólogo e de um terapeuta é super importante, tá? E aí, o que acontece? Depois dessa produção dessa nova emoção, que vai gerar um novo sentimento, um novo pensamento, um novo comportamento e depois o hábito, significa que o hábito ele requer a consolidação de uma memória de longo prazo, né? Porque assim, cada ação que nós temos, o nosso cérebro ele já capta, né, essa ação e já transforma em memória. Só que a repetição das memórias ao longo do tempo que vão gerar um novo hábito, tá? Então, assim, ações repetidas, né, inúmeras vezes, mais a emoção, em 21 dias, a gente pode mudar um comportamento. Só a ação leva 40 dias. Então, por isso que a gente tenta trabalhar a emoção das pessoas com a mudança de ações, né, também, e aí sim para mudar o comportamento. Então, que leva um prazo aí de 21 dias. Se a pessoa trabalhar apenas a ação, demora um tempo maior. E aí chegam pra gente no consultório, né, Renata? E aí falam assim: ah, eu quero um processo de emagrecimento super rápido. Porque eu preciso. Claro, se você precisar emagrecer 5 quilos, você vai conseguir, porque é só você fazer uma dieta, né, com uma restrição calórica.
Só que se o caso é patológico, tem a questão do emagrecimento para corrigir ou ajudar em outras patologias que estão associadas, né? Não adianta simplesmente pegar uma dieta da moda, por exemplo, e sair fazendo, porque dieta da moda já diz, é dieta da moda. E aí você não muda o teu comportamento, não tem. Ao contrário, né, Renato? O que a gente sempre propõe é um emagrecimento saudável, né? Com uma reeducação alimentar. Porque aí acontece, por exemplo, algumas pessoas com obesidade num grau maior, muita gente, dependendo do tipo de cirurgia, né, quando faz a bariátrica, muita gente volta a engordar. Então, o processo ele precisa ser com o tempo, né? A pessoa precisa ir entendendo as mudanças do corpo, formando novos hábitos, novas emoções. É um trabalho interdisciplinar, precisa sim da atividade física, de repente precisa de um acompanhamento psicológico, né? E nada que é radical vai realmente surtir efeitos positivos. Quer comentar alguma coisa, Renato? Não, pode dar sequência, estou ouvindo aqui com atenção. Tá. Me ajuda, não sei se você consegue ver se tem perguntas, aí você vai, ajuda, por favor, visualizar, tá bom? Tá. Para mim, não apareceu nenhuma, mas eu percebi ontem que algumas perguntas apareceram para você e não para mim. Então, não sei se por serem seus seguidores, Tá, para mim aqui nenhum. tá. Bom, então vamos continuar. Então, aqui nós estamos falando da parte emocional. Falando um pouquinho da parte emocional e já fazendo um link com a parte da alimentação, a gente pode falar aqui então da fome física, da fome fisiológica e da fome emocional. Alguém aqui sente, ou nessa pandemia, alguém aqui sabe se sentiu essa fome emocional? Enquanto isso, eu vou ver aqui que tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, o Daniel. O Daniel é do Rio de Janeiro. Ele é psicólogo. Ah, Daniel, aí, ó, me ajuda. O Daniel é psicólogo e é top, hein, gente, nessa área comportamental. Achei muito interessante a relação entre emoção e compulsões, deve ser. Isso. É isso aí. Ai. Ok. Então vamos falar um pouquinho da fome emocional, tá? A fome emocional é aquela que por alguma emoção, algum estresse, você tem a necessidade de comer algum alimento. Normalmente a busca é por um alimento mais calórico. E então, por exemplo, chocolates, né, algumas tortas, tudo que for muito calórico. Um pacote de biscoito, né, recheado, para alguns bolacha recheada. E você come e você não se sente satisfeito nunca. Você continua comendo, comendo, comendo e não se sente, se sente com aquela fome permanente, né? E a gente tem encontrado muito disso agora nessa pandemia, porque fica todo mundo em casa e vira e mexe, as pessoas abrem o armário e alguns alunos me falaram, Nutri, por que que toda hora eu tenho que abrir o armário para buscar alguma coisa? E aí eu dei uma aula para eles sobre isso, né? Então, assim, normalmente depois que se come, a pessoa fica pensando, por que que eu comi, né? Um pacote de biscoito. E aí eu pergunto para vocês, vamos lá se alguém sabe, enquanto eu vou explicando. Em termos de calorias, tá? Aquele pacote de biscoito recheado, Oreo, qualquer um aí que seja recheado, deve ter o quê? Uns 10 biscoitos, no máximo 12, né? Acho que nem isso, uns 10 biscoitos. Quando nós comemos, quando estamos com aquela fome, a gente não sempre quer comer algo mais, né? E normalmente é o quê? Assistindo televisão e come brincando
pacote de biscoito. E a minha pergunta para vocês é, em termos de calorias, quanto que vocês acham que representa em pão francês? Quantos pães do tipo francês vocês acham que nós estamos ingerindo? Um pacote de biscoito recheado comparado com o pão francês. Quantos pãezinhos vocês acham que estaríamos comendo se ao invés dos biscoitos estivéssemos comendo pão francês? Podem chutar aí, vamos ver. Em termos de calorias, ok, gente? Sendo que o pãozinho, quando a gente come, a gente já sente estufado, satisfeito, né? Mas muita gente não sabe, em termos de calorias, quanto representa. Vamos ver quem acerta. Enquanto isso, eu vou falar aqui o que o Daniel, a contribuição do Daniel, ó. As emoções ligadas às memórias produzem habituação, como um processo de compensação. Parece haver uma falta, uma lacuna em que a pessoa busca recompensa e então o sabor de farináceos, açúcar e alimentos gordurosos ficam consolidados na memória. Legal, ó. Podem contribuir, tá? Daniel tá falando que não tem ideia. Alguém tem ideia? Ana Carol, 10. A André. Oi, André, minha irmã, gente. 5 pães. Minha irmã fez aniversário ontem. 5 pães, Andréia. Ana Carol, 10. Quem mais? Vamos ver. Deixa eu ver se tem aqui mais alguém. Vai, gente. Quem mais? Vamos lá, galera. Vamos chutar aí. Vamos ver quem tá bom de mira. Isso. Vamos ver quem é bom de chute. E o pessoal come o pacote. Uma vez eu falei sobre isso, a professora ficou assim, ó, olhando pra mim, e aí colocou a mão assim. Ela falou assim, Roberta, não me fale isso, porque eu vou ficar com o sentimento de culpa. Dé. É porque é muito fácil, né? Consumir um pacote de bolacha. A gente De come sem bolacha, perceber, né? é verdade. Fácil. André, você tá recebendo parabéns aqui. O Daniel Camaforte, de lá do Rio, tá te dando parabéns. Então tá, vai. O Daniel tá falando que essa é difícil. Então, sabe quantos pães? Na média de 7 a 8 pães do tipo francês. Então, cuidado quando vocês estiverem assistindo TV e pegarem aqueles pacotes de biscoito recheado, tá? Porque em termos de calorias, de 7 a 8 do tipo francês. Só que para comer de 7 a 8 pães, a pessoa não aguenta, né? No Rio é biscoito, isso, biscoito recheado. A pessoa não aguenta comer 7, 8 pães, né? E aí come o pacote de biscoito e ainda quer comer mais alguma coisa, tá? Então, essa daí é o tipo da fome emocional. Você sempre quer algum alimento, nunca fica satisfeito, tá bom? E fica sempre, normalmente, procura-se um alimento mais calórico. O que fazer, né, para não ficar sempre com essas guloseimas? Às vezes a gente acha que é fome, e foi o que o Renato pontuou ontem, né? Só o fato de você tomar um copo de água, você já vai mudar o foco, né? E aí pode ficar sem o alimento. Então, tem que mudar o foco. Vai pentear o cabelo, lava o rosto, toma um copo d'água, vai fazer alguma outra atividade se tiver que fazer e depois volta para aquilo se houver necessidade, tá? A fome fisiológica já é uma fome que realmente o organismo precisa, tem a necessidade dos nutrientes. Então está com falta, né? Então você pode comer qualquer alimento, você faz aquele seu prato, né, a refeição, e aí você ingere aqueles alimentos e só depois de um tempo é que você tem a fome novamente. Então, ela é gradativa, né? Não é aquela fome constante. Essa é a fome fisiológica. É aquela que o corpo já está buscando por nutrientes por causa da necessidade que ele já está tendo. Então, ela é uma fome gradativa. Então, se você comer, por exemplo, dependendo da proporção da sua fome, do tamanho da sua fome, se você comer um ovo, por exemplo,
você já vai estar satisfeito. Conforme o tempo passa, a fome vai aumentando e aí a necessidade de você calcular a quantidade, montar o seu prato e tudo mais. Tá bom? Então, essa daí é a diferença da fome emocional e da fome fisiológica. E nesses tempos aqui que estamos vivendo, é fundamental a gente saber distinguir os tipos de fome e as vontades também, né? Porque aí tem a vontadezinha, a vontadezona e tudo mais. Quer fazer alguma colocação, Renato? Não, não, eu acho interessante isso que você comentou, né? E acho que uma coisa que ajuda a gente a caracterizar essa questão da fome emocional ou da fome física, né, fisiológica, é a especificidade, né? Então, geralmente a gente, quando tem aquela questão da fome mais voltada para a questão emocional, acaba sendo uma coisa muito específica, né? Então, eu quero um bolo de chocolate, de cenoura, e é uma coisa muito específica. E a fome fisiológica não, né? Eu até brinco, a gente come até o que não gosta, né? Quando a gente está com fome de verdade. Então, isso talvez seja um exercício, né? Que a pessoa possa fazer para começar a entender. E até quais são os gatilhos, né? Que levam ela a essa sensação dessa fome emocional. Então, poxa, no momento que eu sinto que fiquei chateado, qual é o gatilho, né, que dispara essa fome emocional? Então, isso pode ajudar nesse contexto, né, de conseguir controlar, né? E aí, o que você comentou é bastante interessante, né? Exatamente, é exatamente isso, tá? É... Ah, peraí, tem comentário aqui, deixa eu ver, peraí. Peraí, deixa eu ver. Ovo pode? Peraí, Renato. Tá pra você, Renato. Peraí. A pergunta, peraí, a pergunta aqui, a pergunta talvez esteja fora do tema, porque as pessoas que fazem cirurgia bariátrica tendem a, só que aí não apareceu a outra parte pra mim. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Porque tem quem faz a bariátrica tem tendência a engordar? Será que é isso? Porque cortou a pergunta aqui para mim. Então, depende muito da cirurgia bariátrica, tá? Tem uns que colocam aquele balão, tem outros que realmente fazem, né? Que cortam parte assim do estômago, ligam direto lá no intestino. O fato é, quando tem a redução do estômago, realmente é feito todo um trabalho, uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, nutricionista, médicos, psicólogos, porque realmente afeta muito a questão emocional do paciente e também a questão do que ele estava acostumado a ingerir de alimentos. E quando tem o corte, né, quando é retirado parte do estômago ou quando é ligado direto no duodeno, realmente fica menor e a tendência não é de engordar. Mas quando é feito outros métodos, quando colocam os balões e tal, a pessoa vai, aos poucos, ela vai começando a comer novamente, porque ela não adquiriu novos hábitos, ela não foi reeducada, né? Então, quando você não é reeducado, você volta tudo de novo. E aí não teve mudança de comportamento, não foi trabalhada a questão emocional, a questão comportamental, e a pessoa cai naquele ciclo novamente e engorda tudo novamente. Tá bom? Se essa foi realmente a pergunta, porque aqui para mim não tá aparecendo direito. Tem uma para você, Renato, sobre ovos. Você consegue ver aí? É do Cama Forte Daniel. É o Daniel, isso. Tá. Ele falou que tem comido 2 ovos pela manhã e sai para andar de skate. Tenho receio desses suplementos, né? Você chegou a mandar alguma outra frase aqui que não. Você está falando de suplemento, mas eu não vi nada aqui a respeito do suplemento. Se o ovo pode. Bom, então não sei qual é a sua preocupação em relação ao ovo, Daniel. Mas se for em relação ao colesterol,
já existem alguns estudos que mostram que a ingestão de ovos não altera de forma significativa, né, os níveis de colesterol, tá? Então o ovo ele é interessante porque ele é um alimento rico em proteína, né? Então você está comentando colesterol mesmo, né? Parece não ter tanto impacto, obviamente, né, que a gente não vai incentivar ninguém a comer 30 ovos no café da manhã, né? Pensando num contexto normal, mas em relação a essa questão do colesterol, parece não haver uma associação entre o aumento dos níveis de colesterol no sangue com a ingestão de alimentos que contenham colesterol, tá? O sedentarismo parece estar muito mais relacionado aos níveis de colesterol alterados, né? Pode ser que a pessoa tenha uma predisposição genética também, então muitas vezes isso precisa ser tratado até com medicamento, né? Dependendo aí dos níveis de colesterol sanguíneos, né? Isso. É, é aquela história, né? Uma hora é vilão, outra hora é o mocinho, né? E Sim. hoje já não tem mais essa história de que o ovo é vilão. É apenas uma colocação, realmente parece não influenciar nos níveis de colesterol e é um excelente alimento, fonte de proteína, só para quem realmente tem problemas com colesterol, que aí a gente coloca, né, um limite mesmo para não, principalmente na crianças, essas coisas, pacientes assim que tenham já alguma hipercolesterolemia, tá? Fora isso, realmente não é contraindicado, não. Pelo contrário, né? É um alimento super completo, né, Renato? Verdade. Muito bem. Falando um pouquinho, então, agora, dando sequência, né, à parte da alimentação, sobre dietas da moda, nós somos contra, porque são dietas momentâneas que não provocam, né, uma reeducação alimentar. É, Se nós temos todos os alimentos na natureza, se eles não fossem importantes para nós, eles não estariam aí à nossa disposição. Então, nós precisamos sim dos carboidratos, das proteínas, dos alimentos reguladores que são os vegetais, né, frutas e vegetais num contexto amplo aí, as fibras também. Precisamos também da gordura. Então, por exemplo, os carboidratos são a nossa principal fonte de energia para as nossas atividades. Então, correr, pular, nadar é a nossa principal fonte, né? As proteínas, elas constroem o nosso corpo, elas são extremamente importantes num processo de cicatrização, por exemplo. As gorduras, elas também são importantes, participam também da composição de alguns hormônios. Precisamos das gorduras para o controle da temperatura corporal. Então, por exemplo, numa queda, numa pancada, quem faz quem amortece são as gorduras, né? Então, precisamos das gorduras boas, tá? E dos vegetais nem se fala, porque são eles que equilibram o nosso corpo, são fontes de vitaminas e minerais que nós precisamos, e eles é que dão todo o equilíbrio para a gente. Então, assim, eu posso tirar algum alimento da sua refeição? Se você tiver algum tipo de intolerância, sim. Se você não tiver nenhuma intolerância, não tiver nenhum sintoma que indique ser por causa de algum alimento, não há necessidade de tirar. Quando o paciente chega para a gente falando que tem algum, e isso a gente capta na anamnese, né, que nós fazemos, a primeira consulta, aí sim a gente indica tirar os alimentos, tá? Alguns alimentos, aqueles que são talvez o gatilho aí para alguns sintomas, tá? Então, fora isso, nós recomendamos sim todos os grupos dos alimentos e que de preferência tenham alimentos de todos os grupos em todas as refeições. Então, no de jejum, no almoço, no jantar, na ceia. Ah, Nutri, e aquela história de comer de 3 em 3 horas? Antigamente a gente falava que realmente precisava comer de 3 em 3 horas. Hoje já nós não falamos mais isso, né? Então depende muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que precisam realmente se alimentar
precisam que a refeição seja mais fracionada, né? Para não chegar, por exemplo, nas principais refeições e fazer aquela montanha, e aí não tem atividade física e, e acaba de alguma maneira prejudicando a saúde. Outras pessoas optam por um jejum intermitente. Nutri, jejum intermitente pode? Pode. Existem algumas pessoas que fazem jejum de 12, 14 horas, 16 horas. É um processo gradativo, que também a gente estuda cada caso, e aí sim fazemos a recomendação de acordo com a necessidade. Um aspecto importante, né, que eu acho que vale a pena falar aqui, é que antigamente as pessoas não ficavam comendo, né, os antigos, mais antigos, os nossos antepassados, as pessoas não ficavam comendo o tempo todo, né? E as atividades que eles desenvolviam eram atividades mais pesadas, então tinha aquela atividade física. E hoje não, hoje as pessoas trabalham mais em escritório, tendem a comer mais também, ficar toda hora beliscando. Então, o porquê, né, que tem se falado muito do jejum intermitente? Justamente por isso, para dar uma pausa do nosso organismo, né, para que haja também um processo de descanso, para que ele continue gastando as calorias, a energia que está armazenada, e aí aos poucos a gente vai introduzindo a alimentação para que dê, então, todo o suporte, né, de nutrientes que ele precisa. Então, existe sim o jejum, ele precisa ser feito de maneira cautelosa e com acompanhamento de especialista. Cada pessoa tem uma necessidade e é viável que antes de começar a fazer, passe por um médico, por um nutricionista, para que a pessoa possa ser avaliada. Quer comentar alguma coisa, Renato? Não, eu não tenho cabelo, né? Mas a gente vê cada coisa aí que fica atrás de cabelo em pé em relação a jejum, né? É, Mas não vamos é dar moral verdade. para esses famosinhos aí, mas bem por aí mesmo que você comentou. É. Gente, precisa de um acompanhamento, né? E não saiam, por favor, seguindo tudo que vocês veem aí na internet. A internet é extremamente importante, né? Mas é preciso um conhecimento científico para orientá-los de alguma maneira, tá bom? E com base nisso, falando ainda da alimentação, ontem nós falamos sobre a ingestão hídrica, e a ingestão hídrica está diretamente ligada à nossa alimentação e, consequentemente, à saúde integral, tá? Então, não adianta uma alimentação legal se a gente não tem uma ingestão hídrica adequada e também não vai ter uma qualidade de vida se não tiver o sono da qual o Renato falou ontem, um sono reparador, né? E aí temos também o aspecto da atividade física. E aí eu passo para você, Renato. Bacana. Bom, já fazendo um elo aí, né, de tudo que você falou a respeito de forma emocional, né, e tentar criar mecanismos para driblar, né, essa questão, principalmente quando você identifica, né, que realmente você está ali no momento sentindo a fome emocional. E a atividade física, né, o exercício físico, é uma ferramenta que pode ser utilizada nesse sentido, né? Então, é uma coisa bem interessante de a gente linkar, né, com a sua conversa e que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Só quero ver antes de eu começar se tinha alguma pergunta, porque acho que perguntaram do azeite, se poderia aquecer o azeite. Ó, o azeite, ele parece ter uma estabilidade importante aí em relação ao calor, então ele suporta uma temperatura relativamente elevada. Só que se for ser cozinhado em altíssimas temperaturas, né? Então, por exemplo, vou pensar em 200 graus. Isso pode fazer com que esse óleo, né, fique saturado. Então, você perde o principal componente, né, que é um óleo insaturado, que ele acaba sendo mais saudável e tem mais benefícios para a nossa saúde. Então, só para não deixar aí sem responder, tá? Então, eu Não já vou chegou para aproveitar mim. aqui que
a gente está falando, né, de atividade física, exercício físico, né? Então as pessoas usam esses termos como sinônimos. Para vocês, eles são sinônimos realmente ou eles são diferentes? Que eu vou introduzir a minha fala com essa questão. Vocês acham que é a mesma coisa? Que são sinônimos? São diferentes? Se são diferentes, qual a diferença? Tem algum palpite, Roberto? Vou te colocar na fogueira. Repete, por favor, a pergunta, porque o meu travou aqui, eu peguei metade da sua pergunta. Tá. Para você e para o pessoal aí. Vocês acham que o termo atividade física e exercício físico eles são sinônimos ou eles se tratam de coisas distintas? E se vocês acham que é distinto, o que muda de um para outro? Eu estou te perguntando porque até o pessoal escrever talvez demore um pouquinho, aí a gente consegue agilizar aqui. Tá, então assim, partindo para a sua segunda parte da pergunta, devem ser coisas diferentes. Pois é, eu dei um spoiler, né? Isso. Tá, Então, o meu palpite é que são coisas diferentes. tá, mas você não conseguiria identificar a diferença entre Não, elas, né? Tá, não. então bacana. Uma coisa que vocês vão sair sabendo hoje aqui em relação à parte de exercício físico, né? Além do que tudo que a Roberta comentou já na parte dela, mas que existe sim uma diferença, tá? Então, atividade física, ela se trata de qualquer movimento que a gente faça, que seja corporal e que induza um gasto calórico maior do que o nosso estado de repouso. Então, vou traduzir aqui, né, o que eu acabei de falar. Vamos pensar na gente deitado no sofá, por exemplo, tá? Não precisa ser dormindo, tá? A gente deitado no sofá. Então a gente está em estado de repouso. Qualquer movimento corporal que eu faça que aumente o meu gasto calórico, então se eu levantar e começar a varrer a casa, isso é uma atividade física, tá? Então qual que é a grande diferença da atividade física com o exercício físico? O exercício físico também é uma atividade que envolve o movimento, né, do corpo, só que ele é caracterizado por uma estrutura. Então, o exercício ele tem uma duração estipulada, ele tem uma intensidade estipulada, uma frequência, né? Então, vamos aqui tentar colocar um exemplo. Por exemplo, eu vou treinar natação, então eu vou fazer 50 metros na velocidade mais alta possível que eu conseguir. Então, eu estipulei um volume, né? Então, uma distância e uma intensidade. Então, isso que é o que caracteriza o exercício, tá? A grande diferença entre eles. Uma atividade física, eu não vou... eu vou varrer a casa por 25 minutos do quarto até o banheiro. Não vou estruturar isso, né? É uma atividade mais livre, né? Uma atividade, geralmente, da nossa vida diária. Então, essa é a diferença entre elas, tá? Então, só para introduzir o tema... É interessante a gente conversar hoje sobre os benefícios da atividade física e do exercício físico, né? E os clássicos a gente já sabe, né? A gente já conhece. Então, eu até gosto de brincar, né? Que a nutrição e o exercício, eles são um casamento perfeito, né? E a gente sabe que os benefícios em relação ao emagrecimento, que é o nosso principal tema aqui de discussão, junto com a qualidade de vida, né? E saúde... eles associados realmente mostram que o resultado em relação ao emagrecimento é muito potencializado, tá? Isso principalmente se a gente for considerar longo prazo, tá? Talvez se uma pessoa parar para pensar, ela vai conhecer alguém que emagreceu, por exemplo, 10 quilos somente fazendo dieta, né? Sem ter feito o exercício físico. Isso é possível, né? E é algo importante também, né? Até porque, Roberta, né, você deve se deparar com essa situação no seu dia a dia de atendimento, de pessoas que não suportam fazer exercício físico, por exemplo, né, mas que precisam de um processo de emagrecimento. Então, essa pessoa perder 10 quilos, por exemplo, ou 5 quilos, ou 3 quilos, não importa a quantidade, vai ser importante para a saúde dela naquele momento. Então, vamos começar por onde a pessoa está sujeita a ter mais disposição para fazer isso, né? Então, é interessante também, tá? Não estou desmerecendo a questão da dieta isoladamente, né? Até porque agora eu sou há algum tempo nutricionista também, então eu jogo nos dois lados e não preciso defender um. Nunca defendi, para falar a verdade, né? Mas ainda mais hoje em dia. Mas é isso. Mas, de fato, quando a gente combina o exercício físico com a dieta, os resultados são mais efetivos, principalmente no longo prazo, tá? Então, isso é importante
a gente frisar, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que passou um textão. No bom sentido. Aqui o Daniel tá falando que um conhecido dele trabalhava como pedreiro e carregava muito peso, fumava muito, aguentou uma cirurgia no coração, pois os médicos disseram que a atividade física ajudou. Então, pode ser que isso tenha salvado a vida dele, né? O fato dele ser fisicamente ativo, isso criou um mecanismo protetor, mesmo ele se submetendo a uma condição mais insalubre, né? Que no caso seria o tabagismo. Né? Então, só para a gente matar aqui, né, os benefícios clássicos do exercício físico, né? Então a gente pode falar que vai ajudar no processo de emagrecimento, né? Dependendo do exercício que a gente vai fazer, a gente vai ter adaptações mais específicas. Mas, por exemplo, se a gente pensar na musculação, eu vou melhorar minha força, vou aumentar a massa muscular, né? Se a gente pensar no exercício mais aeróbico, talvez numa corrida, a gente vai aumentar de forma mais expressiva o consumo de oxigênio. Isso é uma coisa importante, não só para a questão de emagrecimento, mas também para a saúde. Então, esses são os benefícios mais clássicos, né, em relação ao exercício físico, né? Mas é legal também a gente tentar extrapolar um pouquinho, né, essa questão de exercício físico e atividade física no nosso dia a dia. E não restringir somente a esses objetivos e resultados que ele promove, que são mais clássicos, né? Então, ontem a gente falou um pouquinho da questão do sono, né? E já tem alguns estudos que mostram o quê? Que pessoas que se engajam, né, que praticam atividades de intensidade moderada, vigorosa, tendem a ter uma melhora na qualidade do sono e até na duração do sono. Na duração do sono, esse efeito é um pouco menor, né? Mas ele melhora tanto a qualidade quanto o tempo total de sono. E a gente já discutiu isso um pouco ontem, né? De como isso é importante para o processo de emagrecimento, né? Puxando um pouquinho ainda para o emagrecimento, alguns estudos já mostram também que o exercício físico ele ajuda na questão da saciedade. Então, diversos mecanismos regulam o nosso organismo, né? A produção de hormônios, incluindo a produção de hormônios, ajuda também a gente controlar a nossa saciedade. Isso acontece tanto em curto prazo quanto em longo prazo, né? Então, são dois objetivos e resultados que a gente tem com o exercício que também são melhorados, que as pessoas às vezes não se dão conta, certo? Certo, perfeito. Legal. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu vou continuar aqui a minha fala. Pode continuar. Posso continuar? Beleza. Bom, então, também criando um link aqui com o que você disse, né, a respeito do nosso psicológico que está ali envolvido, né? Acho que talvez o maior desafio que a gente tenha como profissionais da área da saúde, e no meu caso também como profissional de educação física, é como eu vou fazer essa pessoa ter aderência ao exercício, à atividade física. Eu não sei se para você isso é um desafio, Roberto, assim, de você ver nos seus pacientes, mas para mim é um desafio muito grande. Para você isso também acontece? Uhum. Entendi. Eu acho que não só para o exercício físico, mas talvez para o exercício físico isso fique muito evidente, né? Muitas pessoas conhecem, na verdade, hoje em dia, falta de informação a respeito disso a gente não tem, né? É até um pouco repetitivo eu vir aqui falar sobre benefícios da atividade física e do exercício, porque todos sabemos, né? Mas como garantir uma aderência, né, a esse exercício? Até porque muitas pessoas perguntam, né? Que exercício é melhor para tal coisa? E eu sempre brinco que o melhor exercício é aquele que você faz e continua fazendo por um período de tempo que te faça sustentar isso ao longo da sua vida, né? Então, a aderência talvez seja o maior desafio. Então, nesse caso, né, a sugestão procure uma atividade que te proporcione prazer, né? A gente está falando aqui de às vezes procurar o prazer na comida, né, que é uma coisa totalmente viável, né, afinal a gente não come só por necessidade fisiológica, a questão é em equilibrar isso, né, a gente também busca o prazer na alimentação, né, o que não pode acontecer é a gente viver para, como dizem, né, comer para viver, mas não viver para comer, né, então
é esse equilíbrio que a gente busca em relação ao exercício também. Então, buscar uma atividade física, um exercício físico que promova esse bem-estar, essa motivação, talvez seja o melhor caminho. E por que que eu estou dizendo isso? Porque os estudos acabam sendo um pouco conclusivos nesse sentido. De que quanto mais tempo você consegue se engajar num exercício físico, tá? E eu estou falando de coisas aqui dentro de uma normalidade. Então, não estou falando de uma pessoa que é viciada em exercício e que treina, por exemplo, 8 horas por dia. Se não for um atleta, né? Isso é considerado, pode ser até considerado um quadro patológico, né? Mas levando aqui para um contexto normal, né, do dia a dia, pessoas que se engajam maior tempo no exercício físico, na atividade física, conseguem resultados mais expressivos, tanto para a saúde quanto para o emagrecimento. Então, só para não me estender demais aqui, porque acho que nosso tempo não deve estar tão maior. Temos acho que 5 minutos. Legal. Só para finalizar, eu vou ler aqui alguns dados bem interessantes. Então, tem um estudo, né, que mostrou que adultos que se exercitavam mais de 200 minutos por semana, depois de um período de 6 meses, conseguiram um emagrecimento próximo aí de 9 quilos. Essas pessoas que se engajavam, né, em atividades físicas por 150 a 199 minutos, também conseguiram emagrecer, mas menos, né? Menos foi ótimo, mas conseguiram uma perda de peso menor. Então, algo em torno de 8,5 kg. Quando essas pessoas praticavam menos de 150 minutos, essa redução do peso corporal já foi de 3,5 kg. Então, isso mostra que, sim, é importante a gente realizar um volume, né, um tempo de exercícios físicos na semana um pouco maior, mas como a gente vai conseguir fazer isso? Primeiro, talvez criando ali um hábito, né, porque o hábito ajuda muito, mas também tentando aderir a atividades que nos dão uma sensação de prazer. Então, por exemplo, o Renato, que é meu parceirão aí de profissão, ele gosta bastante de correr, de shortinhos meio que pega rapaz assim, sabe? Aquele bem curtinho. Então, no caso, vários posts dele mostram ele correndo, né? Então, assim, é algo que para ele gera uma sensação de bastante bem-estar e prazer. Então, é algo que possivelmente ele consiga sustentar ao longo da vida. E é isso algo interessante que a gente tem aqui, talvez, buscar aí no nosso dia a dia, né? E só para finalizar, em relação à manutenção do peso perdido, parece que algo em torno de 200 minutos de exercício por semana é capaz de fazer com que o indivíduo tenha perdido o peso de forma satisfatória e consegue sustentar isso de forma interessante, tá bom? Legal. Eu achei interessante a gente falar, Renato, que temos mais coisas para fazer. Tem gente aqui elogiando, mas não vai dar tempo da gente ler aqui mais os comentários. Mas que o nosso trabalho, essa parceria que a gente está se propondo a fazer, realmente ajudar as pessoas a buscarem mais saúde, mais qualidade de vida. E que abriremos aí um grupo, né, Renato? E se as pessoas quiserem mais informações, o nosso grupo vai começar no dia 10 de maio. Passem na minha página e na página do Renato, nós temos lá alguns dados já, algumas informações para vocês de como será esse trabalho. E falando da atividade física, a tua proposta é trabalhar em circuito, né? Isso, exatamente, né? Eu não vou focar somente no circuito, né? A gente vai trabalhar alguns exercícios de fortalecimento, mas isso tudo de forma muito prática, né? Porque qual é o nosso pressuposto? Que as pessoas não têm muitos equipamentos em casa, né? Então a gente vai fazer isso de forma ou com peso do corpo, ou com objetos simples que as pessoas têm em casa, né? Por exemplo, saco de alimentos, mochila, esse tipo de coisa. E algumas atividades também voltadas mais para a questão lúdica, né? Como a gente está comentando dessa questão de trabalhar aí o bem-estar, a questão mais leve do exercício, algumas atividades com música, né? Algo mais lúdico para a gente também ter ali nos nossos desafios da semana, né? Legal. Então, assim, nós estamos com as inscrições abertas até o dia 5, dia 6 de maio. Teremos um bate-papo no dia 7 de maio com todo o grupo. Será formado um grupo pelo WhatsApp.
As nossas aulas serão por vídeo, e aí a pessoa assiste as aulas no tempo dela, quando ela quiser. E o prazo desse grupo serão de 2 meses, né? Então, começando no dia 10 de maio e indo até a primeira semana de julho. E com um misto, então, da nutrição comportamental, então, uma reeducação alimentar baseada nas emoções e comportamento, e junto a isso, o aspecto da atividade física, com o apoio do Renato. E aí a gente pretende fazer um trabalho, né, de retorno do acompanhamento para os participantes com os gráficos, né, Renato? Mostrando os resultados. Isso, a gente vai fazer um trabalho bem interessante nesse sentido de acompanhamento, né, para dar dados, né? Eu gosto de falar sempre, né, que o que a gente não mede, a gente não consegue mostrar, né? Então, acho que é algo interessante que a gente se propôs a fazer e vai ser, acho que, um diferencial, né? Uhum, com certeza. Pessoal, é isso. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só agradecer a todos que participaram, né, e a você também pelo convite. Eu que agradeço a parceria. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. O pessoal está dando parabéns aqui. E. Legal. E aí o vídeo, a live vai estar gravada na página, tá? E depois o Renato posta na página dele também. Quem não pegou a live de ontem já está lá na página e é só para dar sequência, tá? Aos 5 pontos fundamentais que nós comentamos aqui. Então, ontem foi ingestão hídrica e sono, e hoje o aspecto emocional, alimentação e atividade física. Se deixar, a gente fica falando até amanhã, né, Renato? Dois É tagarelas. verdade, verdade. Pessoal, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, temos acho que 1 ou 2 minutinhos aqui. E o pessoal está agradecendo. Nós que agradecemos a participação de todos vocês e muita gente aqui convidou outros, né? Outros colegas, outras pessoas. Agradecemos pelo carinho de todos, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, Renata. Renato, mais uma vez. Tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau.